Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Motivo de alegria e regozijo estarmos juntos no 6º dia de exposição do primeiro livro de Crônicas. Aqui com vocês o professor Fábio Machado. E hoje estarei expondo do capítulo 17 até o capítulo 20. No capítulo 17, do verso 1 ao 27, nós temos a profecia de Natã. O capítulo 17 é paralelo ao segundo livro de Samuel, capítulo 7, e é o clímax do primeiro livro de Crônicas, e explica o significado permanente de Davi e sua carreira. Datado de aproximadamente 995 a.C., depois de cessadas as guerras narradas no capítulo 18, ele começa com o desejo de Davi de construir um templo permanente para a arca. Mas embora Deus tenha proibido Davi de construir a sua casa, ele prometeu estabelecer a casa de Davi. Exatamente como Deus fizera Davi prosperar pessoalmente, ele também faria o seu reino prosperar. Em um futuro imediato, a semente de Davi, Salomão, construiria o templo de Deus. Em um futuro mais longínquo, a semente de Davi, Jesus Cristo, combinaria em sua pessoa a filiação humana e a filiação divina, e um dia estabeleceria nesta terra o reino de Deus para sempre. Davi, então, irrompe em louvores a Deus por sua incrível graça. Dos versos 1 a 6 do capítulo 17, depois que a arca encontrou seu lugar de descanso em uma tenda, o rei ficou profundamente preocupado com a construção de uma casa. Ele comparou sua própria casa de cedros com a humilde morada da Arca da Aliança. O desejo de construir uma casa para o Senhor foi expresso a Natã, que disse a Davi, sem ter consultado o Senhor: "Faze tudo o que há no teu coração, porque Deus é contigo." Naquela mesma noite chegou a mensagem a Natã: "Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa, desde o dia em que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro?" Dos versos 7 a 15, o Senhor então ordenou a Natã que dissesse a Davi que ele o havia tirado das pastagens, de onde cuidava das ovelhas, e o havia escolhido para ser o líder de Israel, que esteve com ele por onde andou e destruiu todos os seus inimigos, e ainda tornaria seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciaria uma terra segura para Israel, onde jamais seriam perturbados por nações perversas, como haviam sido no tempo dos juízes. Derrotaria todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor é que faria uma casa para Davi, uma dinastia real. Quando ele morresse, o Senhor escolheria um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabeleceria seu reino. Então, esse filho é que construirá uma casa para ele, e estabeleceria seu trono para sempre. O Senhor lhe seria por pai, e ele lhe seria por filho, e nunca teria seu favor retirado, como aconteceu com Saul. Nos versos 14 e 15, perceba que o foco muda claramente de Salomão, o sucessor imediato de Davi, para toda a sucessão de reis da linhagem davídica. Eram o reino e o trono da dinastia que se firmariam para sempre, uma promessa tornada possível somente pelo reino de Jesus Cristo, o filho de Davi.
Tal mudança de referencial é comum em textos proféticos, onde o imediato e o remoto são tão ligados que ela chega a ser imperceptível por vezes. Dos versos 16 a 18 do capítulo 17, Davi respondeu à bênção de Deus com adoração. Davi perguntou o que fazia dele objeto da graça de Deus. Ele não tinha credenciais que merecessem as incríveis promessas divinas de um reino eterno. Além disso, a falta de ancestralidade real de Davi não importava para Deus, pois não era isso o que impressionava o Senhor. Que mais te dirá de Davi? Olha a expressão. Uma vez que a verdade da promessa se entranhou no entendimento, na compreensão de Davi, ele se achou sem palavras. Nos versos 19 e 20, nós temos uma clara declaração da exclusividade do Deus de Israel. Expressões como todos os deuses e deuses das nações na canção de ação de graças de Davi devem ser entendidas à luz dessa clara confissão de que há somente um Deus vivo. No verso 21, Davi continuava a adorar a Deus. Ele, assim como Moisés, expressou uma teologia de eleição de Israel. O Senhor escolheu Israel, seu povo próprio, simplesmente por sua vontade. Os israelitas não tinham nada que pudesse representar valor a Deus. Na verdade, eles eram um povo insignificante e cativo, como é descrito em Deuteronômio, capítulo 7, versos de 6 a 11. O lugar proeminente de Israel entre as nações se dava devido à abundante misericórdia divina. A menção de Israel como única nação na terra a quem Deus foi remir não exclui a eventual redenção das outras nações. A redenção de Israel não tinha o objetivo de salvá-la a fim de torná-la povo do Senhor, porque isso já era um fato, mas livrá-la para com ela fazer um pacto de servilismo. Isso permitiu que as outras nações se maravilhassem com o poder de Yahvé e pudessem engrandecer o seu nome. No verso 22, a expressão "estabeleceste o teu povo" é obviamente fundamentada em Êxodo 19:5 e Deuteronômio 7, verso 6. Textos nos quais Israel é descrita como uma propriedade peculiar e povo próprio. A afirmação se baseia no centro da aliança de Moisés. No Monte Sinai, o Senhor havia se tornado Deus de Israel, e este, por sua vez, o povo de Deus. Nos versos 23 e 24, a palavra que falaste se reporta ou se conecta com a aliança que Deus acabara de fazer com Davi em relação à sua dinastia. O apelo de Davi a Deus para estabelecer sua palavra veio imediatamente depois da sua menção ao Êxodo e à aliança de Moisés. Davi sabia que a aliança do Senhor com ele se fundamentava nas promessas anteriores de Deus a Abraão. Nos versos 25 e 26 do capítulo 17, Davi não quis dizer nesta passagem que passou a ser um homem de oração devido às promessas que recebeu de Deus, mas ele achou naquele momento coragem e ousadia para orar daquela forma, pois as promessas serviram de encorajamento para ele. No verso 27, Davi parece não dar espaço para um entendimento temporário e condicional de seu reino. Ele orou a Deus para que a sua descendência sempre lhe fosse fiel e suplicou para que ele e seus descendentes tivessem eternamente a bênção do Senhor. No capítulo 18, nós temos as narrativas das guerras de Davi e o reinado de sucesso. Dos versos 1 a 11, depois dessas experiências gloriosas, Davi saiu como rei guerreiro vitorioso para conquistar os inimigos de Israel. Ele primeiro derrotou os filisteus, subjugou-os e tomou Gate e suas cidades. Gate era a principal cidade dos filisteus.
Depois ele feriu Moabe, e eles se tornaram seus servos e trouxeram presentes. Grandes são as conquistas e vitórias de Davi registradas neste capítulo. De Hadadezer, rei de Zobá, ele pegou 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados. E então os sírios vieram ajudar o rei de Zobá e perderam 22.000 homens. Então os sírios também se tornaram seus servos e também lhe trouxeram presentes. Todos os despojos tomados, os escudos de ouro, foram trazidos para Jerusalém. De Tibate e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, Davi pegou muito bronze. O mar de bronze, as colunas e os vasos para o templo foram feitos por Salomão com esse material. A prata e o ouro que ele levou de todas as nações conquistadas, Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, todos foram consagrados ao Senhor. No verso 12, um dos sobrinhos de Davi, Abissai, foi incluído em um dos grupos dos 3 de Davi. Ele feriu 18.000 edomitas no Vale do Sal, tornando-os servos de Davi. Esse vale ficava a poucos quilômetros a leste de Berseba. E o Senhor, diz o texto, dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. No verso 13, o termo servos sugere que Edom se tornou não somente um inimigo derrotado, mas também um estado vassalo de Israel. Isso permitiu a Edom continuar com a própria liderança, mas sob a supervisão de perto de Davi, com uma referência às guarnições militares israelitas, nos deixa claro. Nos versos de 14 a 17, o cronista exalta o governo de Davi, dizendo: nos dias que Davi reinou sobre todo Israel, ele fazia o que era justo e correto para seu povo. E conclui trazendo os nomes de seus oficiais mais próximos, exaltando a importância de cada um deles em suas respectivas funções. No capítulo 19, do verso 1 até o capítulo 20, verso 3, nós temos a vitória sobre Amon. Uma das últimas e mais desesperadas lutas internacionais de Davi surgiu em relação com as 2 campanhas contra os amonitas, um povo aparentado com Israel e habitando uma região logo a leste do Jordão. O cronista apresenta os detalhes deste exemplo específico do cuidado divino para com os seus, incluindo, primeiro, as causas do conflito. Segundo, a vitoriosa campanha de Joabe contra o duplo exército dos amonitas e seus aliados mercenários, os sírios. Terceiro, como Davi esmagou uma tentativa de contra-ataque da Síria. E quarto, a segunda campanha de Joabe, que resultou na destruição do estado amonita. Este registro, exceto a omissão do pecado de Davi com Batseba, faz paralelo com o segundo livro de Samuel, capítulos de 10 a 12. No verso 1, como Naás reinava durante os primeiros anos do governo de Saul, como vemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, o presente incidente deve ter ocorrido no início do reinado de Davi em Jerusalém. Naás, evidentemente, liderou por mais de 50 anos, 40 anos de Saul, mais 7 de Davi em Hebrom, mais os anos que se passaram em Jerusalém. No verso 2, o que Davi tinha em mente não se sabe. A palavra traduzida como benevolência é hesed, um termo hebraico rico em significado, que quer dizer amor, bondade, misericórdia, graça. Talvez Davi estivesse dizendo que ele faria uma aliança de bondade com Hanum, tal qual Naás fez com ele. Isso seria particularmente apropriado, assim como a morte de uma das partes acordadas necessitaria que ela fosse renovada pelo seu sucessor. No verso 3 do capítulo 19, a suspeita dos conselhos de Hanum
pode não ter sido totalmente injustificável, mas suas atitudes foram totalmente imprudentes. Nos versos 4 e 5, os antigos semitas se orgulhavam de suas barbas e das suas vestimentas escrupulosamente modestas. Os amonitas humilharam os homens de Davi da maneira mais ofensiva possível. No verso 6, os amonitas perceberam que Davi iria certamente retaliá-los pela forma como eles haviam ofendido a sua delegação. Eles gastaram 1.000 talentos de prata para alugar carros e cavaleiros de Aram-Naharaim, ou seja, Mesopotâmia, da Síria e de Zobá. A Síria aqui também é chamada nesse verso de Aram-Maaca. No verso 7, o relato paralelo do segundo livro de Samuel, capítulo 10, verso 6, não menciona carros, mas havia um total de 33.000 homens. O cronista não menciona o número de homens, apenas o de carros. Ambos os escritores dão diferentes fontes de mão de obra e recursos materiais. Portanto, eles claramente estavam chegando aos seus totais a partir de diferentes perspectivas ou com diversos propósitos em mente. Medeba ficava a 32 quilômetros a sudoeste de Rabá, a capital de Amon. Ela é chamada de Madaba hoje em dia. Os filhos de Amon se ajuntaram. Os israelitas estavam aparentemente entre os exércitos sírios e a cidade de Rabá. Logo, quando os amonitas atacaram a partir da cidade, os israelitas se encontravam encurralados. Dos versos 8 a 10 do capítulo 19, completamente cercado, Joabe dividiu suas forças para que a metade enfrentasse os que estavam em sua frente e metade aqueles que se encontravam atrás. Joabe liderou a seção que se opôs aos sírios e Abissai comandou a que se opôs aos amonitas. Dos versos 11 a 13, a expressão faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Isso pode até parecer um discurso de resignação de um fatalista, mas podia ser tudo, menos isso. Joabe entendia suficientemente a soberania e a onisciência de Deus para saber que após todo o esforço e a energia humana despendida, a batalha ainda seria do Senhor. Nos versos 14 e 15, os sírios eram mercenários e não tinham compromisso algum com a obra de suas mãos. Quando a derrota lhes pareceu iminente, eles fugiram. A sua retirada desmoralizou os amonitas, de tal forma que eles tiveram de recorrer à sua cidade para se abrigar. No verso 16, os sírios da além do rio. A identidade desses sírios não pode ser bem estabelecida. Aparentemente, eles eram aliados de Hadadezer de Zobá, ou seus vassalos. De qualquer modo, estavam sob o poderio de Sofaque, o capitão de Hadadezer. Nos versos 17 e 18 do capítulo 19, eles pelejaram em Elão, perto de Amate, no vale do rio Orontes. Era a fronteira setentrional de Zobá, a cerca de 64 quilômetros a leste do Mar da Galileia. No verso 19, a derrota de Hadadezer e de todos os seus reis escravizados levaram a uma mudança tal que os estados sírios, os quais eram leais no pagamento de tributos a Zobá, passaram a ser leais a Israel. O termo servos deixou, então, de denotar escravos do lar e passou a significar subserviência nacional a um poder maior, neste caso, Israel. Isso efetivamente eliminou a lealdade de todos os sírios a Amon e impossibilitou-os de representarem ameaça a Israel no futuro. Davi ocupou todas as fronteiras da terra da promessa, o que foi plenamente ao encontro da aliança abraâmica,
que está lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, dos versos 18 a 21. No capítulo 20, no verso 1, um ano depois, na primavera do próximo ano, depois da estação das chuvas, Joabe liderou os exércitos de Israel contra o principal inimigo e o principal objetivo, a capital do reino amonita, Rabá, hoje a moderna cidade de Amã, na Jordânia. Mas Davi ficou em Jerusalém. Foi nessa ocasião que ocorreu o caso escandaloso do adultério de Davi com Batseba e o assassinato de seu heróico marido, Urias, o qual o cronista apenas sugere aos seus leitores, sem repassar os sórdidos detalhes. Dos versos 2 e 3 do capítulo 20, Davi não teve parte no ataque inicial a Rabá, apenas se juntou a Joabe quando ela caiu, porquanto Joabe seriamente implorou que Davi fosse compartilhar o crédito da vitória com ele, conforme narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 27 e 28. A coroa do rei de Amon, Davi levou de recordação, não para usá-la, visto que ela pesava um talento, aproximadamente 35 quilos. Mas Davi pôs a coroa em sua cabeça somente para demonstrar que ele havia conquistado os amonitas e, naquele momento, reinava sobre eles. E também tornou os habitantes de Rabá seus escravos, bem como todas as cidades dos filhos de Amon. Tendo terminado, voltou para Jerusalém com o povo. Nos versos 4 a 8, depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Então seguiu-se a derrubada dos gigantes. Primeiro, Sibecai matou Sipai, dos filhos dos gigantes. Elanã matou Lami, o irmão de Golias. Havia ainda outro gigante. Então o sobrinho de Davi, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou o último dos gigantes. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, e era de grande estatura. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos a oração de Davi no capítulo 17, a partir do verso 16, que nos ensina, primeiro, com que profunda humildade nós devemos nos aproximar de Deus. Segundo, que os humildes são os verdadeiramente honrados da terra, a quem Deus considera. Terceiro, que a maior glória do maior rei é ser servo de Deus. Quarto, assim como não há Deus como o Senhor, não há felicidade igual nem comparável a um sentimento de seu favor e de sua graça. E quinto, quando temos as promessas de Deus, podemos pleitear com confiança e ter a certeza de que seremos ouvidos e atendidos. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.